Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 e a partir do 22. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Palavra de Deus. Tome assento. Que o Senhor seja com todos nós. Glória a Jesus. Nós já falamos muitas coisas nesses dias. E vamos dar sequências. Nós vamos dar sequência. Nós estudamos sobre as obras da carne, seus significados. Falamos aqui ultimamente sobre os testes que acontecem para revelar se somos espirituais ou não, se estamos em Cristo ou não e quem somos. E hoje nós vamos continuar, dar sequência, até chegar a começarmos a falar sobre o fruto do Espírito. Nós estamos analisando todas essas coisas para entender o que é a vida espiritual. Ultimamente estamos falando sobre o tema aprendendo a cuidar da minha vida espiritual. Nós já aprendemos a cuidar dos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso coração, e aí vai. Agora estamos aprendendo a cuidar da nossa vida espiritual. Por causa disso, aprendemos dos três estágios do homem, né? O homem natural, o homem ainda carnal e o homem espiritual. E o quarto que se perdeu no jardim, que era o homem original, forma que foi feito por Deus, o homem e a mulher que se perdeu no jardim pela queda. E nós começamos a falar do homem ainda carnal e vamos entrar falando um pouco mais agora do homem espiritual. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 8 de Romanos 5 e 6. Capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nós entendemos que o homem ou inclina para a carne, ou inclina para o Espírito. Se ele inclina para a carne, ele está inclinando para a morte. Você preste atenção, meus irmãos, olhe para frente. Se tem uma coisa que está acontecendo ultimamente, irmãos, são pessoas inclinando para a carne e indo ao sentido da morte. Muita gente, infelizmente, está vazio, sem Deus, sem sentido, e voltando para a igreja, mortos. Se continuar inclinando para a carne, ninguém salva, nem Deus. É uma ordem natural, dentro do mundo espiritual. O que está dizendo esses versículos? Inclinou para a carne, é o quê? Morte. Inclinou para o Espírito, vida e paz. Quem escolhe isso? Você. Presta atenção. Quem escolhe isso? Você. Você escolhe morrer ou escolhe viver. Pastor, mas não é Deus que dá a vida e tira a vida, não. É segundo o que você age. Porque Gálatas 6,7 diz, não erreis, não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso vai colher. Plantou na carne, colhe coisas da carne. No Espírito, colhe coisas do Espírito. É assim. Então, quem toma a decisão final é Deus. E se você está aqui e eu estou aqui, é porque a chance ainda está viva. Deus está ofertando. Então lava o coração e tira as mágoas. Então lava o coração, tira a culpa, confessando, arrependido e abandonando. É só tomar decisões. A cura vem a partir de decisões. É como se
o farmacêutico tivesse dentro da farmácia todos os remédios ali, e ele passando mal de dor de cabeça, e morrendo de dor de cabeça, e o remédio está ali. Nós temos o remédio à nossa disposição. Nós sabemos a cura. É algo que eu escrevi no Facebook lá. Quer a cura? Tome o remédio. É pecado? Confessa e deixa. É o remédio. Tudo tem cura, meu irmão, mas depende de você perder essa ignorância sua, jogar ela na lata do lixo e dizer: agora quem vai reinar é o Espírito Santo na minha vida. Romanos ainda, capítulo 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha o que está dizendo. Você quer morrer? Quem quer morrer, diga amém. Ninguém. Quem quer viver, diga amém. Quem está no meio do caminho, diga amém. Não entendi. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ele vai dar glória, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu tenho o Espírito e posso, entre aspas, de maneira suave falando para você entender, usar do Espírito para me ajudar a mortificar as coisas da carne. Eu posso invocar a graça de Deus, o Espírito do Senhor para me ajudar. Está difícil, Espírito Santo, vem cá, me ajuda. E que jeito que ele vem, pastor? Quando nós buscarmos de todo o nosso coração e com sinceridade. Entendeu? Vou repetir. 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, aqui é Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Então é obra sua. Sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento? O diabo quer cegar o seu entendimento, o diabo quer te dar sono, o diabo quer te fazer pensar nas coisas lá fora, o diabo quer fazer você revoltar com palavra, não entender, mas sabe o que está acontecendo juntamente, concomitantemente? O Espírito Santo quer te convencer, o Espírito Santo quer te libertar, o Espírito Santo quer te encher, o Espírito Santo quer te renovar, o Espírito Santo quer te lavar, te regenerar, te lavar e levantar. E aí, pastor, depende de quem você vai dar lugar. Depende de quem você vai dar lugar. Aleluia. Por isso que nós lemos Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem aqui que crucificou? Foi Jesus ou a pessoa? A pessoa. Tem gente que diz: é tudo pela graça, irmão. Que graça é essa barata, que ela não conta com a sua resposta e decisão? Onde está essa graça? A graça está explícita em versículos claros como este: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E aí ele diz no versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso que ele está dizendo para nós. Então, o esforço está aqui intrínseco, ou não? O esforço, o levantar da sua... Toda vez que você vier orar na igreja, se você deixar, você dorme no banco. Porque quando a gente vem orar, o diabo vem atrapalhar e o Espírito Santo vem usar. Se você dorme, o diabo atrapalha. Se você luta, o Espírito Santo enche e renova. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem está gostando? E aí, meus irmãos,
o que a gente ainda descobre mais a respeito desse ponto de vista do homem espiritual? A gente descobre que ele escolhe andar no espírito, que ele escolhe crucificar a carne com suas paixões, aquilo que inflama ela, e com os seus desejos. É ele que diz não. E aí o Espírito vem e pão, dá graça. É ele que vira as costas e vai embora. É ele que joga a capa e diz: ó, eu não te quero não, você é do Potifar, e vai embora. É decisão. Na hora da briga, é ele que escolhe: eu vou calar, estou com vontade de falar poucas e boas, mas eu vou calar. Quem vai ser glorificado aqui vai ser Jesus. Mas eu quero que você fala, eu quero que você fale. Ó, então você vai ficar meio doido aí, porque eu não vou falar, eu estou invocando aqui o poder de Jesus para nos ajudar. E o que eu descubro com isso? Que então depende muito do caráter que a pessoa adquiriu e deixou reinar. O que é caráter? Caráter são as características que me compõem e que me revelam. Compõe-se de temperamento, de natureza, mas é o que me revela. E aí eu sei que tem caráter deformado e caráter formado. Por isso que tem pessoas, todos nós somos educados, ou somos bem educados, ou mal educados, mas todos somos educados. Mas a pessoa sem educação é educada, foi educada a ser sem educação. Escolheu sem ser uma pessoa que manifesta falta de educação, foi educado para isso. Foi ensinado ou deixou-se ensinar ou se formou nisso. Então, depende muito do caráter para nós escolhermos andar na carne ou no espírito. Depende muito daquilo que nos compõe, aquilo que nos forma. E, num resumo mais profundo, o caráter é a soma de hábitos, virtudes e vícios, é a imagem interior de uma pessoa. Tem gente que a gente não conhece enquanto não convive. Tem gente que namorou 10 anos, casou e aí que foi conhecer. Porque tem que ter uma convivência íntima para conhecer. E Deus nos conhece no íntimo. E Ele dá a colheita pelo que Ele conhece de nós. Diga: Deus dá a colheita pelo que Ele conhece de nós, conhece de mim. Então, isso é o natural. Agora, o que é o caráter cristão? Qualidades que estão inseparavelmente ligadas à pessoa que tem uma aliança verdadeira com Deus. Você conhece a pessoa e fala assim: mas esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Por quê? Não mente, tudo que ela fala ela cumpre, nunca pegou nada de ninguém, tem vida de oração. Aquela é crente, tem uma vida de oração. A gente fica até com medo de conversar perto dela e não errar para não atingir Jesus, que ela tem um ciúme de Jesus. Tudo para ela é a palavra de Deus. Pouca gente dá glória nessa hora, né? Eu fico imaginando assim na minha psicologia barata, tentando entender, será por que não dá tanta glória nessa hora, né? Será que é porque está pegando demais? Não, deve estar meditando demais. Caráter cristão só tem quem nasceu de novo. Caráter cristão só tem a pessoa que de fato tem intimidade com Deus. Intimidade do ponto de vista correto. Porque tem gente que fala tanta intimidade e lágrimas, mas vive no pecado. Quando esse tempo de pandemia acontece, a gente conhece o caráter de cada um. Nessa hora a pessoa entra no site pornográfico, porque eu estou fraco, porque eu... Mas a pessoa que tem Jesus diz: não, eu vou glorificar Jesus na minha vida,
É agora que ele quer saber se eu sou de Deus, e eu quero mostrar que eu sou de Deus. Está gostando ainda ou ficou ruim agora? Então nós temos que fazer uma coisa, nós temos que odiar, pastor, mas quem tem Jesus odeia, Deus odeia. Sabia que Deus odeia? Mas se Deus é amor, como é que pode ter ódio em Deus? É porque Ele é amor que tem ódio nele. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus, me explica. Deus odeia o pecado porque te ama demais. Por que Ele odeia o pecado? Porque o pecado te rouba dele. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías 59, 1 e 2. Ali diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz separação entre vós e o vosso Deus. E aí Deus odeia o pecado por quê? Porque nos ama demais. Então quem muito ama tem ódios. Se eu amo morar no céu, se eu amo Jesus Cristo, eu tenho que odiar o pecado. Eu tenho que odiar a minha natureza que me tira de Deus. Eu tenho que odiar tudo que me afastou de Deus. Pastor, eu estou odiando um homem aí, porque um homem me afastou. Foi o homem que te afastou de Deus, não, foi a paixão. Porque proposta tem todo dia. Pecado tem todo dia a exposição. A vitrine do pecado nunca vence. Os mercados aí, teve muitos que perderam muita mercadoria. A vitrine do pecado está lotada. Mas o crente que tem Jesus odeia esse mercado do pecado. Quem está entendendo? Então, alguma coisa a mais para nós entendermos aqui, para aprofundarmos um pouco mais? Sim. Carnal. O que pertence à natureza humana, deixada à vontade, aos pensamentos e sentimentos. É esse homem, essa mulher, essa pessoa, que deixa-se à vontade para os seus pensamentos e sentimentos carnais. Eu vou lá. Sou crente, mas não calo não, irmão. Sou crente, mas não calo não. Eu sou crente, mas eu falo. Você é crente igual o Satanás. Porque o Satanás é crente. A Bíblia diz que os demônios creem que chega a estremecer. Então eles são crentes, mas não são nascidos de novo. Não são cristãos. Então tem gente que é igual um diabolos, né? É crente, mas não é nascido de novo. E Deus está te convidando para ser nascido de novo. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Para Deus falar, escolhi isso e gostei daquele mais e daquela menos e não escolhi aquele. Não. Deus ama a todos igualmente. Não faz acepção de pessoas. Liberta igualmente. Faz nascer de novo igualmente. E levanta qualquer um igualmente. Ele dá funções, ministérios, maneiras de nos usar diferentes, mas em termos de gente, tudo é igual. Ele não faz acepção de pessoas. A afirmação categórica de Pedro, Atos 11, 31, 32, se não me engano, Pedro diz assim, que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. E ele não faz mesmo. Então não vem com essa, não sei porque que Deus não gosta de mim, não, é porque você luta pouco, levanta essa cabeça e vai lutar. Mas eu sou fraco demais, vai nessa tua força e o Senhor será contigo, ou seja, faça tudo que a sua fraqueza consegue fazer e Ele garantirá a sua vitória, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Sendo fraco dá para não negar e ainda dá para guardar a palavra de Deus. É uma questão de decisão. A decisão sincera traz Deus. Diga comigo isso. A decisão sincera. Mas a hora que você falar Deus, você vai falar assim. Imagina Deus enchendo, tá bom? A decisão traz Deus para dentro de mim. Vai lá. Você tem que se aceitar, encorajar.
que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Me explica. Já viu aquelas lutas dos vikings, dos bárbaros, citas, os visigodos, não sei mais quem, aquele povo lá que guerreava? Vocês já assistiram? Ou não? Quem já assistiu aí, dá um tinino. Vocês sabem o que é tinino, né? Só da nossa época a gente sabe. A irmã Marlene sabe, tinino. Aí os camaradas juntavam de cá e o povo de lá. E aquele tanto de gente. Quem assistiu Gladiador? Foi tema, né? Foi filme tema para escolas, faculdades, não foi? Então, aí o que o camarada... Stay here. O cara saiu falando lá e tal, estejam comigo, vem aqui, fica comigo e tal. E aí de repente ele falou, guerreiros, soldados, vocês foram chamados para este tempo. Vocês são as pessoas que... Aí vai enchendo a bola e todo mundo encorajando. E os caras... Não é assim? Aí o cara da Escócia bate as ferramentas de briga, de luta e fala... Sim ou não? Pastor, para que isso? Você tem que deixar o Espírito Santo te encorajar. Você fica com corpo mole para lutar contra o pecado, lutar contra as coisas erradas. Deixa o Espírito Santo te encorajar. Ele não te deu cutelo, não te deu espada nessas coisas literal. Ele te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo e mal algum te causar dano algum. Deus te deu as armas poderosas para vencer as batalhas da vida. Encoraja! Levanta a mãozinha, pelo amor de Deus, vê se faz alguma coisa. O problema é a pessoa que fica lá assim, será? Será é porque você está escolhendo o pecado e não o Deus que livra do pecado. Você tem que aprender a valorizar o poder que Deus lhe deu. O principal poder que Deus deu a nós não é de operar milagres, irmãos. É de vencer o pecado. E eu estou falando debaixo do sangue de Jesus, porque eu sei que é com temor e tremor. Ele deu graça. Por isso que Romanos 6, 2 capítulos antes desse, ou dois antes desse, começa Paulo dizendo assim, por causa disso aí, da graça, eu vou pecar? De maneira nenhuma. Pois a graça é justamente um presente de Deus para eu não viver em pecado. Receba a graça de Deus. Receba mais graça do Senhor em nome de Jesus. Diga, eu vou vencer. Você que não falou é porque não quer vencer e já está entregue para o pecado. Mas você que falou, eu sei que quer vencer, porque a sua luta é contra todo e qualquer mal. Diga, eu vou vencer. Sabe qual é o problema de hoje que revela o carnal e o espiritual? São as lives. As diversas pregações. Os diversos mundos teológicos. Eu estou escolhendo agora ouvir fulano de tal, da igreja tal, porque ele compreende mais o nosso mundo. E a Bíblia compreende o seu mundo? Ou a Bíblia te chama para compreender o mundo de Deus? A Bíblia, por acaso, vai se render à sua vontade, o que você pensa? Ou você tem que se render à vontade de Deus, à palavra de Deus, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto? A Bíblia, por acaso, justifica e concorda com o pecado? Ou ela te chama para viver livre do pecado?
Ou nós buscamos a Deus de toda a nossa alma, ou vamos nos perder nesses dias? É sério? Não adianta. Irmãos, é desesperador quando a gente vai orar e Deus revela o coração da igreja desse tempo. É desesperador. Parece que não tem como. Aí sabe o que você faz em oração? Desiste. Como assim, pastor? Eu não vou mudar você, não tem jeito. Não adianta eu sofrer por causa de você, eu não vou mudar. Eu tenho que desistir disso. Eu tenho que desistir de querer mudar, eu tenho que desistir de querer transformar você. Vou só pregar a palavra de Deus. E se você quiser, Deus vai te mudar e Deus vai te transformar, porque homem nenhum muda gente. Mas é desesperador. Você fala uma coisa, a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Você não vê uma pessoa, estou falando das pessoas que insistem nos erros. Você não vê elas mudando. Você vê elas disfarçando para continuar fazendo a mesma coisa. Como é que faz isso? Por isso que muitas vezes a nossa oração é: Deus nos conduz num lugar onde poderemos dar mais lucro para o reino. Porque a formação que nós temos, você está ouvindo pela internet, inclusive você que está desviado, diz que não vai na igreja, mas é santo. As pregações nós ouvimos, as instruções nós temos todas. O que nós não temos é obediência. Sabemos todos os caminhos, sabemos todas as respostas. É por isso que nem procura o pastor. Sabe o que o pastor vai falar. Por quê? Participou de todos os estudos, conhece a palavra, mas não deu crédito. Esse é o tempo de mortes, mas é um tempo que Deus vai levantar gente nova. Aí aparece uma pessoa fazendo uma live, dizendo que Deus entende a vida de pecado do outro, a pessoa se rende àquela live e àquele líder. Ela não vai lá no líder dela, estou falando para todos agora. Ela não vai lá no líder dela e diz: pastor, eu ouvi tal coisa que contradiz o que eu ouvi da boca do senhor. O que o senhor me diz a respeito disso? Não. Ela toma a sua própria decisão como se fosse pastor da sua própria alma e escolhe o que é melhor para a sua alma. E o que é isso, pastor? Abra aí, por favor, 2 Timóteo 4. Mas não adianta falar isso para quem não quer mudar também, não. É uma coisa bem estranha nesse tempo. A palavra de Deus revela que a igreja seria indiferente, mas ela revela também que haveria um remanescente fiel. 4, 2 Timóteo 4. Olha o que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, a primeira coisa que eu fico sabendo aqui, a partir desse versículo, é que nós seremos julgados. Tanto vivos quanto mortos. E aqui tem duas interpretações. Aqueles que serão arrebatados serão julgados. Mas aqueles que vivos continuam com o Senhor serão julgados também. E aqueles que mortos porque foram separados do Senhor pelos seus pecados, todos seremos julgados. A igreja é julgada para ser galardoada. Os mortos julgados para o veredito final, porque já estão condenados, já estarão. E aí Paulo, rogando a Timóteo, diz: por causa desse julgamento aí, pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, não pare de fazer o que você tem que fazer. Faça com longanimidade. Vá e fale, e fale, e fale, e fale, e fale, e continue falando a doutrina. E doutrina aqui é didaquê no grego, que quer dizer conjunto de normas bíblicas,
conjunto de normas para a vida cristã. E aí ele diz, 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não vão suportar a palavra como ela é. Vão brigar com o pregador, vão discutir que não é bem assim, que não precisa ser assim, que não é assado, que não sei o quê. Não suportarão, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles vão escolher mestres para si, que concordam com a sua maneira de pensar, agir e sentir e desejar. E aí ele diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas que nós vivíamos, 3 pulinhos para cá, São Minguinho para lá, entra na mata, faz a reza para o mal não pegar, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, fábulas. Porque a Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. E que tudo que clamarmos em seu nome, crendo, receberemos. Mas tu, Timóteo, Paulo falando, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então o que é que Deus está falando para nós, através de Paulo, a carta escrita a Timóteo? Que neste tempo, porque este é o tempo da última hora, muitos, aqui quando você lê muitos, nós lemos maioria. É por isso que Mateus 24, 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, e outra tradução diz, o amor de muitos, se esfriará. Então muitos nesse tempo não vão suportar a palavra séria. Você quer Deus? Você quer Jesus Cristo? Negue-se a si mesmo. Tem gente que a gente não pode pregar isso mais não, é pastor, é pregador, é o laivista fulano de tal, com 1 milhão de seguidores. Eu escrevi no Facebook, eu postei, já tinha postado há tempos atrás, aí eu olho nas lembranças lá e o que é interessante eu reposto. E eu escrevi lá no meu Facebook, no Lindomar Silva, porque tem o pastor Lindomar Silva a página. No meu Facebook, Lindomar Silva, eu escrevi lá, tudo começa sem mim. Aí parece sem sentido o início da frase. Mas, quando você vê lá o final do meu escrito, está escrito, porque ele disse, negue-se a si mesmo. Então, a verdadeira vida, a verdadeira resposta, o verdadeiro sentido, começa sem mim, mas com ele reinando através da minha vida. É por isso que Jesus vai, você quer ser espiritual? Tem alguém aqui que quer ser espiritual? Diga, eu quero ser espiritual. Então negue-se a si mesmo. Esse é o caminho. Mas sabe qual é o problema? Olha o que Paulo disse a Timóteo, que eles procurariam para si doutores. Quando a gente fala de doutores, de mestres, são pessoas que sabem elaborar muito bem. São pessoas que sabem fazer uma defesa muito bem feita daquilo que querem anunciar ou dos seus enunciados. Então, nesses dias, vai ter pessoa que vai florear tanta coisa tão bem feito, que se fosse possível enganaria os espirituais. Mas entenda uma coisa, a última igreja chamada Laodiceia, ela estará em festa, cheia de muita coisa, sem perceber que Jesus estaria do lado de fora. Isso é sério ao quadrado. A carta da igreja de Laodiceia revela uma igreja rica, abastada e que não sente falta
Nós temos que meditar nisso. Por quê? Porque é a igreja da última hora. É a situação da última... Irmãos, nós tínhamos que ler tudo quanto é aquilo que diz respeito à última hora. Agora que é o tempo de ler tudo que diz respeito à última hora, porque esta é já a última hora. Então entenda uma coisa: rico, abastado e não temos falta, mas Jesus está onde? Fora da igreja. E o que Jesus diz para aquela igreja que ela é? Pobre, cega, nu e miserável. Outra versão diz desgraçado. Olha que palavra forte. Ela não tem a graça de Deus. Essa igreja que não tem falta de nada, ela é miserável. Essa igreja que não tem falta de nada é cega. Essa igreja que não tem falta de nada é nua. Pobre. A igreja rica é chamada de pobre. A igreja que não tem falta de nada é chamada de miserável. Porque para Deus, meu irmão, não é o que você tem, não é se você é rico, é famoso ou não é ninguém. Para Deus é se você está cheio do Espírito Santo, se você é de Deus de fato, se você tem uma aliança com Deus de verdade, ou é uma farsa, uma mentira. Para Jesus, irmãos, a coisa mais ruim para ele era ter que conversar com aqueles que sabiam a verdade, mas não viviam. Aí ele chamava de raça de víbora, sepulcro caiado. Jesus não tinha paciência com esse povo. Sim ou não? Porque era uma farsa. Quando a gente conhece a verdade, a gente está bem entre o abismo e a planície, se estivermos brincando. A igreja que disse que estava tudo bem, descobriu que Jesus estava lá fora. E Jesus mandando, volta e arrepende. Arrepender de quê? Se está tudo bem, não tem falta de nada. Esse é o problema. Cada vez que a gente aprofundar nessa carta, 3:14 a seguir de Apocalipse, carta à igreja de Laodiceia, você vai ficando preocupado cada vez mais. Como assim? Quando você conhece a verdade, Deus não tem muita paciência com você, não. Vai ler Romanos 1:19 a seguir até o capítulo 3, versículo 20. Versículo 25, por terem desprezado o conhecimento de Deus. Ou seja, eles conheciam, mas desprezaram. Deus os entregou a sentimentos perversos, ao ponto de lesbianismo e homossexualismos diversos. É o que está escrito lá, até o versículo 31, 32. Então, meu irmão, não brinca com o que você já sabe, não. Luta para viver o que você aprendeu. Luta para viver o que você ouviu. Luta para ser essa igreja que Deus quer encher, quer avivar, quer renovar. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto muitos vão morrer, está vindo aí uma nova sociedade cristã, de um povo ordeiro, de boas obras, santificado, sarado, ungido, cheio do Espírito Santo. Tem alguém que quer ingressar nessa nova sociedade e pode levantar as duas mãos aos céus e dizer: Deus, não se esqueça de mim. Nós já estamos entrando nesse mundo espiritual. Nós temos que ter um caráter cristão. Nós temos que ter um caráter de gente espiritual. Irmãos, é tão complicado às vezes certas coisas, porque tem palavras que para nós deveria ser uma palavra que provoque temor. Para muitos, para eles é uma palavra que eles dizem que estamos exaltando. Por exemplo, a Bíblia chama a igreja de santos. Sim ou não? Assembleia dos... Aí Paulo escreve a igreja dos... Ele não diz igreja dos pecadores. Ele não escreve a igreja dos pecadores que estão em Roma. Não, ele escreve a igreja dos santos que estão em Roma. Então quem está em Deus é santo.
Não é pecador, é santo. E dizer que somos santos, não estamos dizendo que somos melhor que os outros, pelo contrário, nós devemos ser mais humildes, mais simples e mais de Deus. Porque a palavra santo quer dizer separado para Deus. A igreja, ela é separada para Deus. 1 de Pedro 1,16 diz: como é santo o vosso Pai, sede santos vocês também. Porque foi Ele que disse: sede santo como eu, vosso Pai, vosso Deus, sou santo. É mandamento que nós sejamos santos. Aí o camarada pega isso, vai ter gente que quer pensar que é mais santo que os outros, tem gente que não sei o quê, tem gente que pensa que é santo. Irmão, todos nós somos pecadores, todos nós não somos pecadores, não. Nós temos uma natureza pecadora, mas ela está sujigada pelo Espírito Santo. Nós somos nascidos de novo e vivemos para a glória daquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Ele, e já não vivemos nós, mas é Ele que vive em nós. Essa é a realidade do mundo espiritual. João fala tão, vamos lá em 1 de João 3, que está pertinho aí, fala tão claro sobre isso. Eu estou aqui impedido pelo Espírito Santo de entrar no estudo aqui, porque ele está falando conosco de uma maneira especial. 1 de João 3, já li com vocês. Aliás, vocês acho que já leram tudo. Deus abençoe meu querido pastor Osiel Azevedo, meu amigo, meu irmão, parceiro da obra. Deus te abençoe com a sua família. Um abraço no David, Davi Salem, na Biazinha. Deus abençoe a pastora Laiane. 3:8. Vamos ler o 7. Vamos ler o 7 também. Mas é tão gostosa a leitura. 6 também. Qualquer que permanece nele não vive pecando. É uma afirmação? É uma mentira? Ou é uma verdade? Então vamos lá. Por que às vezes alguém vive pecando? Regra de hermenêutica. A perguntinha que você faz, né, professora? Você faz pergunta para o texto que você leu e você acaba entendendo um pouco mais, certo? Então nós lemos: qualquer que permanece nele não vive pecando. Então quem é que vive pecando? Quem não permanece nele. Então o pecador é aquele que não permanece nele. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Tem alguém na prática do pecado? Essa pessoa não viu Deus e não conheceu. Olha o que ele diz mais: filhinhos, ninguém vos engane. Então, quando ele chama a atenção, é porque ele sabe que, pelo Espírito Santo, haveriam pessoas querendo confundir a igreja. Aí ele diz: filhinhos, não deixa ninguém enganar vocês não, viu? Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Meus filhinhos, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado, qual que é a afirmação? É do diabo. E ele diz assim, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então é o seguinte, meus filhinhos, não deixe ninguém enganar vocês não. Vocês são de Deus, vocês vão praticar justiça. Agora, entendam uma coisa, meus filhinhos. Quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado, é do diabo, não é de Deus. Não é isso que ele está afirmando? Mas aí ele diz no versículo 8, a parte B: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer, para aniquilar as obras do diabo. Então, no contexto, quais são as obras do diabo? O pecado. Então, se alguém está em pecado, é do diabo, por quê? Porque está com as obras do diabo, está cometendo injustiça. Por isso Deus nos chama ao arrependimento todo dia.
Deus nos chama a ser zelosos e voltar atrás e arrepender, confessar. Toda a igreja que é de Deus, que não prega arrependimento, é uma farsa. Toda a igreja de Deus tem que pregar arrependimento, tem que pregar contra o pecado, tem que anunciar a verdade, para que nós possamos nos lavar no sangue de Jesus e os nossos nomes serem escritos no livro da vida. Mas ele não para. 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pergunta: quem é que não vive na prática do pecado? Quem é nascido de Deus, os nascidos de Deus. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. É nascido de Deus. Como é bom ser cheio do Espírito Santo. Como é bom que a semente de Deus está na minha vida. O Jesus Cristo, a semente da mulher está na minha vida. A semente que é a palavra semeada pelo semeador está na minha vida, permanece na minha vida, permanece na sua vida. Não tem jeito de viver pecando. Sabe que você está aqui dentro? Porque não quer o pecado, quer Jesus, quer o céu, quer a vida. O Naragasuke Katarabai. Aleluia! Aí ele termina até o versículo 10, que vamos ler, diz assim: nisto, por causa dessas coisas, é um conectivo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha o que ele vincula. Como que eu amo meu irmão? Me diga. Parece que o silêncio falou mais alto. Diga: eu amo meu irmão, amando a mim primeiro. Amar o próximo. Quando eu me amo, eu não vivo na prática do pecado. Quando eu quero a salvação do meu irmão, é porque eu quero a minha e já alcancei a minha. Primeiro tu seja salvo e depois a tua casa. Primeiro a obra de Deus na sua vida. Primeiro o amor de Deus na sua vida. Primeiro a graça de Deus na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, porque nós vamos entrar falando sobre amor. E falar de amor não é muito fácil. E aqui está falando de amar o irmão. Veja bem, começou falando de pecado e terminou falando de que não tendo pecado ama o irmão. Como é que é esse negócio? Deixa eu te falar, esse é o tempo que em nome do amor o ecumenismo está acontecendo. E o ecumenismo é condenado pela palavra. Ah, irmão, eu não tenho nada contra nenhuma religião, eu tenho. Eu não tenho contra as pessoas. Mas tem religiões que estão desviando as pessoas do céu. Como que eu não vou ser contra uma religião dessa? Ou está errada a colocação? Qual que é a verdadeira religião então, pastor? É a sua igreja. Primeiro, eu não tenho igreja e ninguém tem igreja, só Jesus tem igreja. Tem que entender isso. Segundo, a igreja do Senhor, ela é conhecida pelo corpo de Cristo. Ela não é conhecida primeiro por denominações. As denominações é a parte organizacional das igrejas. Igreja é todo aquele que é nascido de novo e está ligado no corpo. E essa é a igreja verdadeira. Agora, não é por causa disso que a igreja está espalhada nas diversas denominações que eu aceito o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É aquela oferta de um só Deus para todas as religiões, e todas as religiões estão certas, e todas as religiões devem se unir. Não. Ecumenismo é isso. Como que nós vamos nos unir? Preste atenção nisso. Não estou pregando contra ninguém, estou revelando a verdade. E no meu curso de pós-graduação de Ciências da Religião, o meu mestre lá e doutor em teologia me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. O pior herege é aquele que conhece a verdade e não prega. Entrou na minha alma.
Pior herege é aquele que conhece a verdade e não prega. Então a verdade tem que ser pregada, anunciada, ensinada. Isso está na minha alma e a Bíblia diz que eu tenho que pregar é a verdade, é a palavra. Como que eu vou me unir com a religião que adora imagem de escultura? Posso fazer isso? A Bíblia afirma, não é a minha religião e nem a placa da igreja que eu faço parte. Irmãos, eu amo a Assembleia de Deus Filadélfia, ok? Quando eu falo de denominação, é só para você não misturar uma coisa com a outra. E nós devemos amar a nossa igreja. Você ama a sua igreja? Pronto. Por que é que eu não aceito idolatria? Porque a Bíblia diz que ficarão de fora os idólatras. Então eu vou concordar em unir uma religião com a outra que adora imagens, que até adora pessoas. Está errado. Como que eu vou unir com a igreja que invoca os mortos? A Bíblia diz que é proibido invocar os mortos. Como que eu vou unir com a igreja que invoca os mortos? Ai, pastor, mas uma vez eu fui numa sessão, a voz era igualzinha. Irmãos, quando eu era desse mundo, você não me conheceu, graças a Deus. Eu imitava várias vozes. E eu imitava aquele chicanismo lá nas vozes diversas dele. Professor Raimundo. O Pedro Bó lá. O Pantaleão. O Neste da Capitinga. E tinha vozes que saía perfeito. O diabo é um imitador, irmão. Não tem voo que desce lá no centro, não. É demônio. Chama alguém que tem vida com Deus e vai na sessão para ver se o demônio desce. E se descer, manda ele falar: eu te ordeno em nome de Jesus que manifeste. É o espírito do engano. Eu estou falando pela palavra. Minha mãe foi ponta de mesa de centro espírita e ela foi, para não falar cavalo, que a palavra é muito feia, ela foi receptora de demônios. E Deus libertou ela. Primeira alma que eu ganhei para Jesus. Morreu com Cristo, está na glória aguardando nós. Anaraca Sherai. Morreu, já era pregadora. Minha linda mamãezinha aqui, que está no paraíso. Entenda, nós não podemos negociar a verdade em nome do amor. Não é porque amamos que temos que negociar a verdade. É porque amamos que não abrimos mão da verdade. É porque amamos que pregamos a verdade. É a verdade que liberta. Mas saiba, escute, não durma agora não. Acorda. Não deixe ninguém te enganar nesses dias. Guarda a palavra. Aí vem alguém e elabora um discurso muito bem elaborado, um texto, uma dissertação, e coloca para você, falando do amor de Deus. Parece que tem gente que quando ouve sobre o amor, esquece a metade da Bíblia. Deus é amor. Sim ou não? E Deus matou. Começou a conhecer o amor de Deus. Ele é amor, mas é justo. Tem que ter temor e tremor diante dele. Só tem um jeito de servir a Deus, pela palavra de Deus, que é a verdade. Ele não disse: vai e anuncie que o povo agora será salvo. Não, ele disse: vai e anuncie o meu evangelho a toda criatura. Quem crer em que? No evangelho será salvo. Quem não crer será condenado. Entenda e cuidado com esse nome do amor. Tem gente que diz: ah, mas Deus é amor. Tem jovens que fazem festas e festas em nome do amor e Deus não está lá. E eu estou falando de jovens cristãos. O amor de Deus é doutrinado. Você nunca vai ver o amor de Deus ferir por ferir. Ele só fere se for por justiça. Porque o amor de Deus não engana ninguém, não trai ninguém e é perfeito. Entende ou não?
Agora, olha a espada de dois fios. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois fios que penetra o mais profundo. A espada de dois fios é por quê? Porque ela corta dos dois lados. Nós estamos falando de não ao ecumenismo, mas a Bíblia diz que a igreja tem que ter unidade. Então, uma coisa e outra, até tinha um grupo aí que o pessoal estava discutindo sobre isso, eu me senti tentado a escrever lá, irmãos, é claro que temos que rejeitar o ecumenismo, mas nós não podemos deixar de entender que a igreja tem que viver em unidade. Então, a igreja verdadeira, sendo nós, aquele outro, as igrejas que realmente são de Jesus, as pessoas que de fato são de Jesus, tem que ter unidade. Nós nos unimos para amar o pecador, anunciar a verdade, orar por ele, ajudar ele até encontrar a salvação e nascer de novo. Nós nos unimos para orar pela nação, nós não brigamos com ninguém, e nós nos unimos para que a nação saiba que somos uma igreja coerente, equilibrada, não tomamos partido, mas entramos na sala do trono para que Deus abençoe a nossa nação. Nós somos unidos para vivermos separados do pecado. Nós somos unidos, se o irmão pecou, nós vamos cuidar do irmão, orar com o irmão, mas ele tem que passar pelo que tem que passar. Por que que Paulo, eu vou repetir, parece que o povo ouve, mas não entende. Por que que Paulo dá um para Satanás? Porque ele não tem amor. Porque ele é grosso, ele prega duro demais, o povo ficava com medo dele, porque ele chegava com vara. Não, porque ele amava demais a igreja, e aquele cidadão, se continuasse naquela igreja, a igreja seria destruída, o fermento ia levedar toda a massa. Então ele se sente na obrigação de separá-lo da igreja, para ver se ele, caindo em si, encontrasse salvação no dia do juízo. Mas a igreja fosse poupada da queda. Isso revela o amor de Deus. Quando o irmão erra no meio de nós, ele tem que passar pela disciplina. Pastor, o senhor não ama, é porque eu amo que tem que passar. A Bíblia diz em Hebreus que bem-aventurado aquele que é disciplinado. Como assim, pastor? Os filhos são disciplinados, está sob disciplina. Mas os bastardos não aceitam a disciplina. Nós somos corrigidos por Deus. Por isso o salmista, vou usar o salmo, Antigo Testamento, 119:67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A disciplina me leva a guardar a palavra, a disciplina me leva a ter temor, a disciplina me leva quando a pessoa aparecer, a situação aparecer, o negócio aparecer, não quero, já passei, sofri demais por causa disso, Deus me livre. Ame a disciplina. Então nós temos que ser unidos. Nós temos que, não pode ser igual um casal, chega lá na casa, a mãe põe o filho de castigo, o pai chega e tira. Ai, amor, parece que você não ama. Irmão, você não me conheceu, eu tenho marcas. Aqui até desse, parece um rego de água aqui, ó. Aqui. Mas a minha mãe me disciplinou. Passou da conta, que ela pisar no pescoço e eu te mato. Fio de ferro, 1, 2, 3 varas. Mas eu aprendi a ser gente. E sabe o que é interessante? Não fiquei com nenhum trauma. E me tornei uma pessoa honesta. Deus ama a disciplina, porque a disciplina me faz esconder nele. Aleluia, aleluia. Então nesta noite entenda uma coisa, não incline para a carne, se incline para o Espírito.
Você tem responsabilidade nisto. É você que odeia as coisas que te levam à queda e ama as coisas que te levam para o céu. É você que vai para a oração ou vai para a desculpa. É você que entra no jejum ou diz que não consegue. É você que olha para o céu ou olha para o inferno. É você que pensa nas coisas do alto ou pensa nas coisas de baixo. Deus te deu livre escolha, mas nesta noite Ele te diz: seja espiritual. Fique sobre os pés. Já passou o tempo. Muito provavelmente não vai ser você na próxima terça aqui, mas será na internet. E você que está pela internet que vem, vamos seguir direitinho, porque Deus quer nos fazer pessoas espirituais. O que nós estamos fazendo nesse tempo? Descobrindo o que é carnal, o que é espiritual, entendendo um pouco mais, para depois a gente agir como espirituais. Ok? Amém? Alguma rápida pergunta dentro do que você ouviu? Não? Então vamos orar. Curva a sua cabeça, ponha suas mãos no seu coração, na sua alma. Sinta-se bem em fazer uma oração que clama a Deus para te ajudar, para ser uma pessoa diferente. Eu vou clamar aqui para Deus me ajudar, para nós purificarmos e santificarmos os nossos olhos, os nossos corações, arrancar de nós toda e qualquer vingança, todo e qualquer desejo de exclusão do outro. É hora de nos purificarmos em Cristo. Nós não temos que preocupar com outra coisa senão em primeiro ser de Deus, agradar a Deus, buscar viver a palavra de Deus e deixar que aconteça em nossas vidas tudo quanto o Senhor escolheu e quer que aconteça. Levante suas mãos à sua caixa torácica e coloque aí no seu coração e fale com sinceridade. Deus está falando conosco e Ele está falando porque salva, porque liberta, porque transforma, porque cura, porque perdoa, porque faz obra acontecer. Seja honesto, seja honesta, não disfarça, valorize o que Deus está te dando de ocasião, não seja covarde com a sua vida, fale legitimamente, honestamente. Deus sabe o que está na sua alma e na sua mente, e Ele ouve o que é sinceridade, o que é honestidade diante dEle. Ministramos a palavra, Senhor, o estudo. Ajuda-nos, ó Deus, arranca de nós toda carnalidade, pois nós rejeitamos e escolhemos fazer morrer a nossa natureza terrena. O Senhor nos chama de santos e nós queremos ser santos, seguir a paz e a santificação, porque sabemos que sem a qual ninguém verá o Senhor. Perdoa os meus pecados, meu Deus. Perdoa as minhas ignorâncias, arrogâncias. Perdoa o teu povo, perdoa nós. Ah, Jesus, perdoa-nos, lava-nos, santifica-nos. É a nossa carne que tem impedido nós de adorarmos o Senhor nos cultos como o Senhor merece ser adorado. São os nossos pensamentos, são os nossos comportamentos que nos têm afastado do Senhor. Nos perdoa e nos traz para perto do Senhor. Nos perdoa e nos lava no teu sangue e santifica, pois nós nos arrependemos. Limpa, curamanto, rabassuri, cadarabaço, quebradarachai. Limpa, Jesus, limpa agora, limpa pela internet. Limpa e lava a igreja. O Senhor vai casar com a virgem pura. Um povo santo, preparado, que ama o céu. Agora abençoa, Senhor, e nos faz meditar nestas palavras e vivê-las com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.
Valeu a pena? Que jeito que você vai chegar no próximo culto nessa igreja? Deus me fez entender que muitos de nós entramos na igreja trazendo tudo quanto é carga que não precisava. E nós ofendemos Jesus, porque eu vou falar do ponto de vista humano para você entender. Deus não é pego de surpresa e etc. Mas Deus estava tão alegre para nos receber, querendo receber culto nosso. Um louvor alegre, uma igreja alegre. Mas nós trouxemos tanta carga e tanto peso, que não o adoramos como ele merecia ser adorado nessa noite. Então que no próximo culto, você ajoelhe no seu quarto, lá na sua casa, e diga: Jesus, se tiver qualquer carga, eu deixo aqui, pois eu vou para a igreja para te adorar. Eu vou para te amar, te louvar, fazer tudo que é preciso para o Senhor ficar feliz conosco. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Pela internet, oração. Mas agora vocês foram misericordiosos. Como que vocês descobriram esse recursinho de aumentar a letra? Foi fácil, difícil? Foi o Natan que ajudou aí? Não. As letrinhas que eles colocavam ali, irmão, uma formiguinha e esse refletor aqui na frente ainda. Eu olhei para o refletor ainda. Oração por Elisângela Poloniato. Gripe forte, é parente? Irmã. Irmã Elisângela. Vamos orar. Oração por Nilza Dantas, Valdomiro e Vânia Dantas, familiares da irmã Vanessa Dantas. Vamos orar. Todos com suspeita de Covid. Quem crê que não vai dar nada porque vão estar curados? Eu não aceito em nome de Jesus. Mas é para a glória de Jesus. Eu estou falando não aceito por causa da fé. Oração, Marcelo Brandão, libertação e salvação. Deus está agindo. E nós louvamos a Deus por isso. Irmã Sandra Guaí, diabetes muito alta. Vamos orar. E crer. José Inácio, Simone e Ana Clara, libertação e salvação. Matias de Oliveira, libertação e salvação. Vamos orar por essas pessoas. No Facebook tivemos 62 contas conectadas. E pelo YouTube 54, 360 pessoas aproximadamente pela internet conosco, adorando e servindo ao Senhor. E também temos Zilda Firmino, que está conosco pela internet. Deus abençoe. Eurípides Borges, Esther Pereira Costa, Deus abençoe a todos que estão aí conosco pela internet. Vamos orar? Vamos orar? Você que tem qualquer tipo de enfermidade, vai levantar a sua mão, e na autoridade do nome de Jesus, eu digo que há poder de cura na sua mão, no nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. E você vai passar a mão no local da enfermidade, e tem um ouvido esquerdo sendo curado hoje. Aleluia. Pode ser pela internet, pode ser aqui. Tenha fé. Cadê os obreiros para nos ajudar com as mãos levantadas? Obreiras, você que está na sua casa, nos ajude a orar. Agora é a hora da oração da fé. Você quer uma porta de emprego aberta? Você crê? Se você crê, amanhã mesmo a porta vai se abrir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai orar de verdade conosco? Vai. Você compromete em testemunhar isso? Aleluia, então vamos orar, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, clamamos por todas estas vidas que mencionamos os nomes pela internet, clamaram, pediram oração. Visita agora, arranca o diabetes em nome do Senhor Jesus, faça tudo controlado. Abençoa agora, visita o irmão Carlos em Osório e a sua família, faça o milagre da cura e da porta aberta. Abençoa agora, liberta, arranca a enfermidade, arranca o mal. Senhor, eu te louvo pela vida do irmão Gilberto, papai do diácono Marcelo, que fez a cirurgia, que tudo está transcorrendo perfeitamente. Continue a restaurá-lo, confirma a cura total dele, a restauração total, plena e perfeita
do irmão Gilberto, em nome de Jesus. Visita o irmão Isaltino, da saúde agora. Faça o milagre agora. Nivaldo, faça o milagre agora. Irmã Divina Ivonete, faça o milagre agora. Irmã Geni, faça o milagre agora. Irmã Ana Costa Castro, faça o milagre agora. Meu Deus, visita a irmã Carla Soares, confirma o milagre. Abençoe, meu Pai, cada vida que está sendo colocada diante de Ti agora. Visita a irmã Maria Freitas, confirma a obra. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Faça maravilhas, faça a cura. Abençoa a Angelita e a Derita, faz a cura, faça o milagre. Meu Deus, visita os enfermos agora e vai queimando toda a enfermidade. Esse ouvido esquerdo agora, a infecção, a inflamação, o mal, a surdez vai embora. Saia daí, saia do sensitivo em nome de Jesus. Saia desse ouvido, saia agora. De todo o aparelho auditivo, saia agora. Em nome de Jesus, desapareça agora. Haja cura sobre estes ouvidos. Esta mulher diz que é o ouvido direito, mas ela crê que também pode ser curada. Então cura ela também, Jesus, pela fé. Faça o milagre agora. Visita, arranque essas dores nas pernas. Arranque esse mal, Senhor. Esta família que está com suspeita de Covid, nós estendemos as nossas mãos e ordenamos: sai daí todo o mal, toda a infecção, toda a inflamação, toda a virose, em nome de Jesus, sai dessa família. Haja milagre, haja cura. Visita a família da irmã Vanessa Dantas e garante um milagre. Oh, que tamassai. Visita, derrama fogo sobre essa pessoa, queima essa enfermidade agora, arranca esse caroço, esse nódulo, arranca agora essa infecção, essa inflamação. Meu Deus, esse mal, essa protuberância, arranca esse mal, arranca, em nome de Jesus. Sai daí mal, sai câncer, sai da cabeça, sai mal, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus receba o milagre da cura, em nome de Jesus. Sai da coluna, saia dos rins, em nome de Jesus, saia dos pulmões, saia do coração, veio obstruída, seja desobstruída agora, pelo poder do sangue de Jesus. Receba a cura, 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 receba o milagre, seja fortalecida agora, receba a cura desses dois braços, a junta dos braços, pode levantar, já está curado, recanabraça, tá, não tem infecção, não tem inflamação, não tem bucite, em nome de Jesus Cristo. Receba, sai sinusite, sai agora toda e qualquer úlcera, toda e qualquer gastrite, saia, em nome de Jesus, saia renite, em nome do Senhor, saia todo mal, receba saúde, o Senhor te curou na cruz, receba, abre a porta do emprego, Senhor. Se o Senhor achou fé, amanhã já tem um emprego, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre portas agora, envia o socorro, envia as finanças, paga essa conta, faz o milagre, meu Deus, opera maravilhas financeiras e ajuda o teu povo, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Receba aí, creia e receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos e diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os que pelo YouTube também estavam conosco. Bruna Paula, Jane Selma, Albanito Pereira, Naim Chadu, Vinícius Almeida e Nayara Vaz. Deus abençoe meus filhos e minhas filhas em nome de Jesus. Faça o seu testemunho, não esquecer depois colocar os testemunhos. Quinta-feira. Faça o seu testemunho, um vídeo de um minuto, fica muito bom, contando que Deus te curou, louvando a Jesus e glorificando o santo nome dele, tá bom? Essas outras coisas que Deus faz, abrindo porta e tal, conta também para exaltar o nome de Jesus, e as pessoas se incendeiam de fé e acabam recebendo milagres, viu? Então faça isso para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como que você vai entrar aqui no próximo culto que você tiver escalado? Pelo seu glória a Deus, eu sei. 1, 2, 3. Está vendo que a máscara não impede? Que Deus te abençoe, que você volte renovado, fortalecido, santificado e abençoado. Ok? Siga pela internet, nossa quinta-feira,
porque quinta vai estar outra equipe, né? A laranja, né? E se prepare para a Santa Ceia com oração, com jejum. Ore por mim, pela minha família, ore pela igreja, ore pelo mundo, pelos irmãos que estão no mundo aí espalhados. Ore para as nossas missões aqui em Portugal e na Espanha, ali na Europa. Ore para que Deus cuide destas missões e faça as suas obras, tá bom? Se você precisar de qualquer coisa na sua casa, por uma obra de necessidade, nos procure em particular. Não fale para o seu vizinho, fale para nós somos igreja, entendeu? E nós temos o prazer de poder ajudar e estar com você em qualquer situação. Nós somos um povo, tá bom? Vai ser sincero sempre? Ou então, se você sabe que alguém próximo de você, da igreja, está passando alguma necessidade e não fala, vem, me procure e fala. E nós vamos lá ajudar, tá bom? Ficarão de fora da Santa Ceia as pessoas que não podem vir à igreja segundo o decreto. Mas nós vamos fazer uma equipe, viu, Rubim? Para os de 60 para cima, para os outros irmãos que têm qualquer problema, copastores, nós vamos fazer uma equipe para levar a Santa Ceia no lar de cada um. Ok? Então tá bom. Saída pelo estacionamento, tá bom? Para evitar aglomerações, aí eu vou dizendo, vocês estão enchendo mais essa ponta aqui, ó. No outro culto eu vou tirar o pessoal, aqui está um pouco de gente, tá de cá. Vou tirar daqui primeiro. Então tome assento aí. Não, primeiro vamos à bênção apostólica, curva a sua cabeça. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença constante e viva do Espírito Santo, estejam em nós, seja conosco, seja com a igreja na terra, agora e até a eternidade na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem concordam vão dizer? Amém. Amém. Deus abençoe, tome assento, espera um pouquinho. Internauta, não se esqueça. O espiritual inclina para o espírito e para as coisas da eternidade e para a paz e a vida nesse tempo. Mas aquele que inclina para a carne, inclina para a morte e perde muita coisa e perde Deus e a eternidade. Viva inclinado para as coisas espirituais. Lute todo dia para chegar mais perto de Deus. Leia a palavra para praticar. E quando você descobrir algo que é difícil viver, se ajoelhe e diga: Jesus, eu ouvi que o Senhor dá poder para eu viver isso aqui e eu quero viver. Me ajude. Se volte para o espiritual e daqui a um pouco você vai ver que já nasceu de novo. Deus te abençoe.